Você já leu ou ouviu falar na Síndrome de Todd? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. Na Síndrome de Todd, também conhecida como Síndrome de Alice no País das Maravilhas, a sensação de imagem do corpo, visão, audição, tato e espaço-tempo da pessoa estão distorcidos. Pessoas com esta condição tipicamente observam objetos como se fossem menores do que a realidade, e os seres humanos parecem maiores do que o que realmente são. Ou ao contrário, os objetos são percebidos como maiores do que são e as pessoas parecem menores. Estas experiências podem ser acompanhadas por sensações de paranoia. Vamos a uma curiosidade. Pouco se sabe sobre a incidência deste distúrbio que afeta principalmente crianças e pessoas que sofrem de enxaqueca. As pessoas com esta condição podem ficar assustadas e entrar em pânico. Por isso, o tratamento bem-sucedido muitas vezes inclui repouso e relaxamento. Na maioria dos casos é uma condição que dura relativamente pouco tempo. Mais curiosidade, veja a imagem. Lembrando que a síndrome de Todd não deve ser confundida com o TOD, transtorno opositivo desafiador, que é outra história e onde os riscos envolvidos de comportamento antissocial são enormes. Mas voltemos. Um jovem de Canberra, na Austrália, tinha 9 anos de idade e estava no carro com seus pais quando percebeu algo estranho acontecendo com os prédios ao seu redor. Eles pareciam estar ficando maiores. Quando ele contou à sua mãe, ela ficou surpresa. Para ela, os prédios estavam como sempre foram, abre aspas. Conforme o carro se movia, na visão dele, os prédios dos dois lados começaram a crescer de repente e pareciam estar se aproximando dele, fecha aspas, ela conta. E não foi a única vez. Em outro dia, depois de voltar da escola, o jovem contou à sua mãe que o rosto dos professores ficaram maiores, desproporcionais ao corpo, e as paredes da sala de aula se alongaram e se afastaram dele. Esses episódios estranhos eram mais assustadores à noite, quando os cantos do seu quarto mudavam, as paredes se deformavam e se fechavam em direção a ele, gerando uma sensação de terror noturno, segundo a mãe. Levou cerca de 2 anos para que a família descobrisse o que estava realmente acontecendo. O jovem sofre de um distúrbio raro conhecido como a Síndrome de Alice no País das Maravilhas, também conhecido como Síndrome de Todd. A síndrome afeta a forma como as pessoas percebem o mundo à sua volta e pode distorcer a sua experiência dentro do próprio corpo e o espaço que ele ocupa. Ela pode incluir distorções da visão e do tempo. Imagine passar a vida observando o rosto das pessoas se transformando em dragões, por exemplo. Esse sintoma é apenas um dos 40 tipos de distorções visuais características da síndrome. Outros sintomas incluem ver pessoas ou objetos se movendo em câmera lenta ou de forma rápida e não natural, ou ainda imóveis. A audição também pode ser prejudicada. As pessoas que sofrem da síndrome podem ouvir entes queridos falando lenta ou rapidamente, de forma estranha ou não natural. E eles relatam ver objetos ou suas próprias partes do corpo encolhendo ou aumentando de tamanho. A sensação é que elas mesmas estão mudando de tamanho, que foi a experiência vivida pelo jovem. Este último sintoma deu o nome do distúrbio. Alice, a personagem do escritor Lewis Carroll, encolheu depois de beber uma porção e cresceu depois de comer bolo. Carroll pode ter sido inspirado por suas próprias distorções de percepção, talvez causadas por enxaquecas com aura, que são distúrbios visuais temporários que ocorrem com frequência em pessoas que sofrem de enxaqueca. Olhar pela janela ou ver-se no espelho realmente ajuda, segundo a mãe do jovem australiano. Quando tudo está acontecendo, ele olha para suas características faciais e isso ajuda a reduzir seu episódio de Alice.
Ele agora carrega com ele um espelho de bolso quando está fora de casa para o caso de precisar verificar a realidade. Outros estudiosos especularam que o escritor pode ter sofrido da síndrome de Alice no País das Maravilhas, causada por epilepsia, abuso de substâncias ou até por uma infecção. Curiosidade: a síndrome de Todd foi descrita em 1955 pelo psiquiatra inglês John Todd, que, leitor e fã de Lewis Carroll, propôs que a chamassem de Síndrome de Alice no País das Maravilhas, mas as causas exatas da síndrome permanecem obscuras até hoje. É um mistério que despertaria a curiosidade da própria Alice. Os pesquisadores esperam fornecer indicações vitais sobre a forma em que o nosso cérebro interpreta o mundo à nossa volta. Os sinais captados por nossos sentidos, combinado com nossas experiências de vida acumulada, fazem com que cada um de nós perceba o mundo de forma diferente dos demais. A percepção não é um processo passivo de meramente ver, ouvir, sentir, provar ou cheirar, afirma Moheb Khorsand, neurocientista e escritor de Londres, que discute a síndrome de Alice no País das Maravilhas no seu livro O Corpo Sou Eu, em tradução literal. Trata-se de um processo ativo, explica ele. O cérebro age mediante os estímulos sensoriais que recebe, com base nas nossas experiências e inclinações do passado. Mas às vezes nossa percepção pode ficar desordenada, como ocorre quando as pessoas sofrem alucinações, ilusões ou distorções. Com a percepção distorcida de nós mesmos e do mundo em que vivemos, corremos o risco de perder nossa sensação de nós mesmos e sofrer despersonalização. Podemos até acabar experimentando o próprio mundo como sendo irreal, em um processo conhecido como desrealização. No passado, a síndrome de Alice no País das Maravilhas costumava ser considerada uma condição geralmente inofensiva, que não requer intervenção médica. Já se sugeriu uma ampla variedade de causas da síndrome em adultos e crianças, incluindo derrames, tumores cerebrais, aneurismas, infecções virais, epilepsia, enxaqueca, doença nos olhos e distúrbios psiquiátricos, como depressão e esquizofrenia. O professor de psicopatologia clínica Jan Dirk Blom, da Universidade de Leiden, na Holanda, é um dos poucos pesquisadores que se dedicaram ao estudo da síndrome de Alice no País das Maravilhas. Ele enfatiza que os médicos precisam levar a sério os pacientes que descrevem esses sintomas. Blom afirma que o diagnóstico e o reconhecimento da síndrome progrediram pouco nas últimas décadas. Por isso, muitas das vezes o diagnóstico dos pacientes pode levar anos. É um verdadeiro desafio. Mas as pesquisas já existentes, por menores que sejam, estão começando a fornecer algumas indicações sobre os motivos que fazem com que a síndrome afete alguns pacientes e não outros. A genética talvez ajude a criar susceptibilidade à síndrome em algumas pessoas, mas ainda é preciso ter confirmação empírica, segundo Blom. Exames de imagem do cérebro também vêm oferecendo algumas indicações. Eles sugerem que a síndrome pode ser causada por um distúrbio em uma região do cérebro chamada junção temporoparietal occipital. Nela, as informações visuais e espaciais são combinadas com sinais oriundos do tato, da posição do corpo e de dores. Alterações desse ponto de encontro importante das informações sensoriais causadas por lesões, danos neurológicos ou inchaços podem mudar a forma como o cérebro interpreta os sinais recebidos. Blom afirma que ainda existe muito trabalho a ser feito para entender exatamente o que se passa no cérebro dos pacientes com a síndrome. Acho que a síndrome pode nos ensinar como é sofisticado, complexo e equilibrado todo o processo de percepção, ao qual normalmente não damos importância, afirma Blom. Mas realizar estudos cerebrais para chegar à raiz do que acontece em pacientes com a síndrome não é fácil. Acho que o grande obstáculo é a raridade da síndrome e o fato de que os sintomas são passageiros, segundo Khorsand. Por isso,
É difícil examinar o cérebro do paciente quando ele está experimentando os sintomas. Enquanto em alguns casos as distorções sensoriais decorrentes da síndrome podem ser suavemente desorientadoras, elas também podem ser apavorantes e até representar risco a outras pessoas. Inscreva-se no canal, marque gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.